Olá, galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo sobre biomas, que a gente começou na semana retrasada, né? E hoje a gente vai ver os outros biomas que faltaram aí pra gente. A gente já visto o, o bioma amazônico, né? Então, toda aquela imensidão do bioma, degradação, etc., as queimadas. E hoje a gente vai começar a falar, começar pela Mata Atlântica, tudo bem? Bom, a Mata Atlântica, ela estaria originalmente presente em praticamente todos o território brasileiro. Então você tem partes no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste e também no Sul. Acho que a única parte ali que não tem a Mata Atlântica é na região norte. E ela tem uma característica que ela acompanha muito bem o litoral brasileiro. Então, se vocês verem no mapa ao lado, vocês vão, vocês vão perceberem, vocês vão perceber que, que a mata em si ela acompanha bem o litoral, desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E isso é uma característica bem clara dela, por quê? Porque influencia muito a Mata Atlântica a umidade que vem do Oceano Atlântico. Então a umidade, se a Mata Atlântica é uma mata fechada, é uma mata densa, é muito por causa do quê? Por causa da umidade. E essa umidade vem do Oceano Atlântico. Tudo bem? A Mata Atlântica ela é tão densa e tão fechada que ela é muito comparada a uma floresta equatorial. Ou seja, uma floresta que seria, por exemplo, a Amazônia. Então, ela é muito parecida com uma floresta equatorial. Inclusive, a biodiversidade dela é extremamente rica mesmo, assim. E até mais, até há estudos que mostram que a biodiversidade por metro quadrado da Mata Atlântica é maior do que a na Amazônia, para vocês terem uma noção. A biodiversidade é a diversidade de espécies, de espécies de animais, espécies de vegetais, fungos, etc. Tudo bem? E repetindo, por metro quadrado, a Mata Atlântica é maior em biodiversidade do que a Amazônia, para vocês terem uma noção. Logicamente, isso influencia também pelo tamanho, né? Por essa conta ser por metro quadrado, você leva muito em consideração o tamanho dos dois biomas. E, nesse caso, mesmo originalmente, a floresta da Mata Atlântica ela é menor. Tudo bem? E aqui tem umas duas imagens, né, para mostrar mais a característica vegetal delas. Como eu falei, ó, vocês verem que são matas fechadas, são densas, só que tem uma diferença. E aí leva muito em consideração a localidade que ela está, que é o que? O relevo. Então, como a gente viu lá na mata, no bioma amazônico, geralmente eram regiões mais planas, a Amazônia tem relevos, tudo bem, mas são regiões mais planas, principalmente parte dos rios, é muito plano. Enquanto isso, basicamente, a gente está falando mais amazônica, a gente está falando mais do território brasileiro. Em territórios de outros países você vai ter mais relevos, o bioma. Mas a Mata Atlântica, vocês percebem ó, que ela tem muito relevo. Por quê? Porque ela fica próxima do litoral, então ela fica bem na encosta que a gente observa a Mata Atlântica. Para vocês terem uma noção, acho que muitos já devem ter visto isso quando vão. Quando, quando se vai para a praia aqui do litoral paulista, ali Ubatuba, Santos, etc., Ilhabela, a gente geralmente a gente passa pela Serra do Mar. A Serra do Mar,
como vocês veem, é uma serra, então uma unidade de relevo, só que era uma Mata Atlântica, tudo bem? Uma Mata Atlântica preservada, a Serra do Mar é uma reserva florestal no caso, né? Uma reserva ambiental, uma das poucas em de certa forma conservação, tudo bem? Mas a gente percebe ali, ó, quando vocês forem para a praia, passarem ali, vocês vão ver que ali é uma unidade de Mata Atlântica, tudo bem? E a Mata Atlântica, como eu falei, com o, a questão da umidade que vem do mar, do Oceano Atlântico, com o relevo, e eu já falei para vocês nesse relevo, o que acontece? A umidade ela vem para o continente, só que ela bate nessa unidade de relevo, nessa serra, no caso. Quando ela bate, ela não consegue passar, tudo bem? E o que acontece? Ela precipita ali. E é nesse caso que surge nessas características, né, que surge a Mata Atlântica, tudo bem? Um outro ponto também que há se de destacar é que a Mata Atlântica ela não tem muito uma delimitação. Então a gente percebe que ela percorre ali assim, ela percorre todo o litoral praticamente brasileiro, desde o Nordeste, Sudeste até o Sul. Só que chega ali, até mesmo no Nordeste, ela chega a ter umas ilhas mais, digamos, para dentro do continente. Vocês estão percebendo ali, ó, essas manchas, essas manchas verdes, estão mais pro centro do continente, vamos dizer assim. Aí quando você vai chegando mais pro Sudeste, a Mata Atlântica vai mais adentrando o continente. Então ela pega praticamente todo o estado do Paraná e chega até o Paraguai, a Argentina também chega a ter zonas de Mata Atlântica, só que também não é uma Mata Atlântica igual a Mata Atlântica próxima do litoral, tudo bem? A gente vai ter outras conformações de Mata Atlântica. Por exemplo, as mais para dentro do continente são fitofisionomias, são tipos de Mata Atlântica mais seco. Não tem tanta umidade quanto a próxima do litoral. Tudo bem? Então são regiões mais secas. Essa imagem, essa primeira imagem que vocês estão vendo do território brasileiro ali, ó, é do século XVI. Então, a gente tinha acabado de, entre aspas, ser descoberto, né? Pelos portugueses, no caso. Os índios já viviam aqui. Mas aqui foi quando os portugueses chegaram. E essa a quantidade original, a área original de Mata Atlântica. Então, vocês veem que era muito grande. Do lado direito, a gente tem o que hoje é a Mata Atlântica. Eu vou até aproximar para vocês verem. O que a gente tem de Mata Atlântica hoje são os pontos verdes mais fortes, para vocês terem uma noção. É muito, é uma coisa assim muito, muito chocante, né? Porque praticamente a Mata Atlântica foi toda degradada. Hoje a gente tem apenas 7% da área original da Mata Atlântica. E por que isso ocorre? Primeiramente, o desmatamento. A Mata Atlântica, por exemplo, uma das árvores mais conhecidas do Brasil, se localizava na Mata Atlântica, que é o pau-brasil. Então, todo mundo já ouviu a história, tal, que os portugueses veio aqui e devastaram praticamente toda a comunidade, a família de pau-brasil que tinha na Mata Atlântica. E, consequentemente, também esse desmatamento para outros papéis, vamos dizer assim. A agricultura inicial, lá de cana-de-açúcar, depois passou por café. E geralmente não. Essas regiões da Mata Atlântica, além do desmatamento, ela fica em regiões que o Brasil urbanizou, industrializou.
Por exemplo, o Brasil é uma região é um país muito litorâneo. Tudo bem? A grande maioria da população brasileira vive no litoral. A gente pode destacar, por exemplo, o estado de São Paulo. Tudo bem? Então, essa urbanização na região litorânea, a industrialização mais para regiões do Sudeste, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, também foi um fator dominante para quê? Para se degradar e desmatar a Mata Atlântica. Tudo bem? Então, esses três fatores: o desmatamento inicial, lá pelos portugueses, e, consequentemente, depois, essa urbanização e essa industrialização nas regiões mais litorâneas. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai para um outro bioma, o Pantanal, muito falado atualmente, né, nos últimos meses. Bom, o Pantanal ele é um bioma completamente complexo. Por que é um bioma completamente complexo? Porque ele tem basicamente muitas formas vegetais, de diversos tipos de floresta, de vegetações. Então, não é recitar um apenas a um tipo de vegetação. Então, você tem muitos tipos de vegetações e, principalmente, vegetações diferentes. Também, por isso que é um bioma completamente complexo. Onde que está localizado? Aquela manchinha verde que vocês estão vendo ali, mais ao extremo leste do Brasil, né? Então ele pega o Mato Grosso do Sul, mas também ele pega o Paraguai. No Paraguai ele recebe o nome de Chaco. E a Bolívia. A Bolívia também ele pega um pedacinho ali da Bolívia. E uma das características mais marcantes do, do bioma do Pantanal é o alagamento. Até esse nome Pantanal vem de pântano, né? Mas não é aquele pântano que sempre parece em filmes, pântanos americanos, etc. Não. Mas vem de Pantanal, vem de pântano. Por quê? Porque ele alaga. Ele, em um certo período do tempo, ele tem duas estações bem claras. Uma chuvosa e uma seca. Na chuvosa, o que acontece? O Pantanal era uma região muito... uma região de depressão. A gente já viu o que é uma depressão. Uma região onde as bordas são mais altas e essa região é mais baixa. Então isso é uma característica de uma região de depressão ou de planície também. Então muita gente caracteriza como depressão, muita gente caracteriza como planície. Então aí varia o conceito da literatura. Mas o que acontece de fato? No período de chuvas, os rios, então você tem regiões mais altas e o Pantanal uma região mais baixa. No período de chuva, os rios, eles aumentam o leito deles e vão diretamente para o Pantanal. O que acontece? O Pantanal, então, ele alaga. É que vocês estão vendo na segunda imagem, que é a imagem da direita. Ele, literalmente, ele alaga. Ele vive completamente alagado. Se você deve ter visto imagens, etc., como que ele fica. E aqui essa imagem da esquerda também mostra bem claro assim, o Pantanal também tem muitos lagos, como vocês estão vendo. Lagos não, né? Mas lagoas, como vocês estão vendo nessa imagem. Que são ainda resquícios, a gente pode dizer, né, que são resquícios quando alaga, né? Aí no período seco, essa água ela abaixa, né? Ela seca, mas ainda assim fica resquício de lagos, tudo bem? E aonde tem biodiversidade. Bom, e os problemas do Pantanal, né, do bioma, né? Acho que bem claro esse ano o que aconteceu, acho que não preciso nem relembrar vocês. Mas para começar, vamos dizer assim, ocupação humana. Então, tá havendo muita ocupação humana no Pantanal. Os poluentes, então, isso aí, como eu já falei, praticamente todos os biomas têm. Ocupação humana um pouco menos, mas os poluentes quase todos têm.
Uso indiscriminado de agrotóxicos tem muito também no Pantanal. Primeiro, por causa do avanço do agronegócio no Pantanal, para começar. Segundo, como eu falei, o Pantanal tem muitos rios que vão em direção ao Pantanal. E junto desses rios, por exemplo, o rio do Cerrado, carregam agrotóxicos para a região do Pantanal. Tudo bem? E também o mais óbvio que a gente viu esse ano, as queimadas. Então, a gente teve recordes de queimadas no Pantanal. Algumas imagens, como essas de baixo, bem chocantes, né? A gente teve uma grande perda de biodiversidade, vida animal, vida vegetal. São imagens chocantes, né? Mas eu acho que é interessante a gente pontuar isso mesmo, porque tá acontecendo e só a gente tem. Eu falei para vocês na aula passada, estão querendo passar digamos, um pano em cima disso, mas está acontecendo. Foi recorde de queimadas, de focos de queimadas no Pantanal. A gente já tinha falado do Amazonas na semana retrasada. E também esse ano no Pantanal. Então, é fato, tá ocorrendo. Não tá havendo medidas para conter. Ano que vem tá aí de novo. E aí, qual vai ser a medida para a gente conseguir não ocorrer isso de novo? Então, fica aí a pergunta. Mas talvez seja o grande problema do atual do Pantanal seja as queimadas. Mas também tem outros também, como esse avanço da ocupação humana, de construção de hidrovias, que são transportes nos rios mesmo. Você, você também tem uma degradação ambiental de biomas quando você faz esse processo. Então, tudo isso está degradando bastante esse bioma que já é, como eu falei, complexo. Quando você tem um bioma complexo, é muito mais difícil você reverter o processo de restauração vegetal e ambiental. Tudo bem? O cerrado. Bom, cerrado, esse grande mancha que vocês estão vendo no território brasileiro. Ele também pega outros territórios também do- da América Latina. Então, Paraguai, Bolívia também. Então, é muito grande. Você tem uma área de mais de 1.500.000 quilômetros quadrados de cerrado. E tem uma grande biodiversidade. Você tem mais de 10 mil espécies de árvores. O ipê, por exemplo, é o ipê, se você tem o ipê do cerrado. E o cerrado também é característica por duas estações também. Então, uma estação seca e uma estação chuvosa. Então, o cerrado praticamente ele fica todo na região do clima tropical. Lembra do clima tropical? Qual é a característica do clima tropical? Uma estação seca e um período chuvoso. Então, o cerrado, por estar nessa localidade, ele acompanha também essa característica. E como eu falei, ele tem um tamanho também muito grande, ele é considerado o segundo maior bioma da América do Sul, só perde para quem? Para a Amazônia, o bioma amazônico. Tudo bem? Vocês viram algumas características. O bioma do Cerrado, ele é mais característico por árvores, não de grande porte, como vocês estão vendo, e muitas gramíneas. Então você tem muita gramínea no cerrado. As árvores que você tem geralmente são galhos muito retorcidos, como vocês estão vendo na imagem, a casca muito grossa da árvore. E por que isso ocorre? Diferentemente, isso é uma coisa boa para se destacar. Eu ainda não citei para vocês, mas vou citar. Diferentemente da região da Caatinga, que é a região que fica mais no Nordeste brasileiro, que ali os galhos são retorcidos, mas são retorcidos por quê? Por falta d'água, tudo bem? Uma adaptação evolutiva
para falta d'água. No caso do cerrado, você não tem falta d'água, tudo bem? Mas por que os galhos são retorcidos? Por causa do solo. O solo do cerrado é um solo muito ácido. O pH do solo é muito ácido. Então, as árvores já se recontorcem e ficam com esses galhos todos retorcidos. Tudo bem? As raízes das árvores do cerrado são muito longas para chegar até nos lençóis freáticos. Tudo bem? E quais que são os problemas do cerrado? Ah lá, de novo, queimadas. Mas tem um problema no cerrado. O cerrado, ele existe queimadas naturais. Sim, queimadas naturais. Por que queimadas naturais? O que seria uma queimada natural? O solo do cerrado é um solo muito ácido, como eu falei, um pH muito ácido. E quando você tem chuva no cerrado, você tem raios. Os raios, quando chegam no solo, ocorre ali uma questão química entre o pH do solo, a matéria orgânica seca e o raio, e aí pega fogo. Bem? Isso é uma questão natural, isso sempre ocorreu. Isso é benéfico para o cerrado. Por quê? Porque quando ocorre o fogo natural, você limpa a área, você limpa essa área com fogo, e aí dá oportunidade para quê? Para nascer novas espécies. Tudo bem? Então, isso é um fator natural. É, e ainda tem até uma curiosidade que muitas espécies do cerrado elas só conseguem, por exemplo, dispersar sementes com fogo. Tudo bem? Só que tem um problema. Qual que é o problema? As queimadas antrópicas. O que é queimadas antrópicas? Queimadas provocadas pelo ser humano. Tudo bem? E qual que é o grande problema disso? Principalmente o tempo. O tempo é o principal problema das queimadas antrópicas. O ser humano ele coloca fogo no cerrado muito erradamente, em tempos muito curtos, que a vegetação não conseguiu se restabelecer ainda. Tudo bem? Isso, o que acontece com isso? Degrada completamente o bioma, ok? Também uma das principais devastações do cerrado é a pecuária, a agricultura da soja principalmente. Você tem uma grande extensão de plantações de soja no cerrado, e aí vocês vão me perguntar: ah, mas você acabou de falar que o cerrado tem um solo ácido. Só que o território do cerrado é tão ótimo para a agricultura em questões de relevo, porque o cerrado fica num planalto praticamente, que é compensatório para os agricultores modificar o solo, deixar o solo mais básico, usar grana, compostos químicos para modificar esse solo, para quê? Para plantar, tudo bem? E com isso você tem a expansão da pecuária e da agricultura, ok? Bom, a caatinga, como eu acabei de falar, a caatinga, ela fica localizada na região do semiárido, então aí você já tem uma noção de como é a vegetação no semiárido nordestino, sertão nordestino, né? Então você também tem trechos no norte de Minas Gerais, no sul do Maranhão e do Piauí, você também vai ter alguns focos, alguns pontos da caatinga. Então, consequentemente, como aquela região a gente já viu, é uma região que tem pouca pluviosidade, então você tem poucas chuvas e, consequentemente, um solo muito seco. Mas muito seco mesmo, assim. Vocês estão vendo algumas imagens. Uma coisa que tem que ficar bem claro, que muita gente remete a caatinga, é uma mata, tá seca, tá morta, etc. Mas não, são espécies que estão adaptadas para para aquele clima, etc. Tudo bem? Então a gente tem espécies, principalmente de cactos, como vocês estão vendo na imagem da direita, algumas outras espécies de árvores também.
Mas são o quê? Não é esperar, tá morrendo, ou tá. Não, são espécies adaptadas para aquele clima, tudo bem? É tanto que popularmente se chama a caatinga de mata branca, tudo bem? Pela fisionomia da vegetação. Mas lembrando, não é que tem um bioma, tá seco, tá morto, sempre a gente tende a pensar nisso, mas não. Repetindo, espécies adaptadas àquele clima, ok? E o problema, assim, o principal problema da caatinga é também a interferência humana. Então a gente tem, inicialmente, na época da colonização portuguesa, etc., a gente teve grandes plantios de cana-de-açúcar, por exemplo. Hoje a gente tem plantios de algodão. A gente tem algumas obras que não dá muito certo, como transposições do São Francisco, a gente já discutiu isso há muito tempo atrás. Então são esses mais os problemas e a ocupação humana também. Então esses são os grandes problemas da caatinga, ok? E os Pampas? Bom, os Pampas ficam restritamente à região do Rio Grande do Sul. Então vocês estão vendo aquela manchinha bem ao sul do Brasil lá, ó, aquilo ali é os Pampas. A gente já falou dos Pampas, lá, a gente já falou em biomas mundiais. Também é conhecido como em algumas outras. Existe outros campos, por exemplo, que levam o nome de campos nos Estados Unidos, na Europa, as estepes, lembra das estepes? As estepes da África, são todas nomes que são os pampas. O que são os pampas? São geralmente campos, como leva o nome. Então são vegetações mais campestres. Qual é a característica de um bioma campestre? Geralmente você não tem árvores, você vai ter só gramíneas. Então é um grande gramado, um campo gramado. Você não tem praticamente zero de árvores. Você vai ter algo muito, muito arbustos, que são plantas de pequeno porte, ok? Médio porte. Bom, e o clima geralmente é chuvoso, então, mas pela localidade dela, você também tem regiões que pega temperaturas negativas no período do inverno. A gente vê direto aquelas imagens na TV no período de inverno no Rio Grande do Sul, que mostra o campo completamente congelado, tudo bem? Então, também os Pampas são regiões que, que pega essa temperatura mais negativa. Mas também, assim, o Pampas é restrito ao Rio Grande do Sul no Brasil. Você também tem os Pampas argentinos, você tem os Pampas uruguaios, que são extensões dos Pampas brasileiros, dos Pampas do Rio Grande do Sul, ok? E qual que é o principal problema dos Pampas? Basicamente são dois. Primeiro, pisoteamento. O que é pisoteamento? Geralmente os pampas têm muita criação de bovinos, equinos, mas mais bovinos, cavalos também. O que acontece? São animais extremamente grandes, extremamente pesados, e ocorre um pisoteamento. Então você tem um compactamento com esse pisoteio dos bovinos. Isso é extremamente ruim pro bioma, ok? É, Inclusive pode ocasionar erosões, por exemplo. Erosões são destruições de regiões de terras, ok? E um outro problema também é que hoje em dia se encontra-se muito pouco espécies de fato nativas de gramíneas nos pampas. Por quê? Porque os agricultores, os pecuaristas começaram a plantar gramíneas é, que não eram naturais daquelas regiões. Para quê? Para os bois se alimentar, ok? Então pegaram, por exemplo, só um tipo de gramíneas. Gramíneas geralmente que são mais, digamos, nutritivas para os bovinos.
E o que aconteceu com isso? Você acaba que a diversidade de gramíneas acaba diminuindo ou praticamente não existindo mais, ok? Então esse é um grande problema também dos pampas, ok? Bom, por hoje era só, galera. Abraço e se cuidem.